E esse daqui é o celular mais concorrido no segmento de câmeras intermediários, Moto Edge 70. Mas será que ele entrega um resultado bom? É melhor que os seus concorrentes, como o A57, Poco X8 e por aí vai? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Lembrando que quiser comprar com desconto, link na descrição. E agora, vem comigo! E olha só, pessoal, a Motorola, ela traz uma pegadinha que muita gente não sacou. Se a gente olha aqui na traseira dele, temos 3 lentes, não é mesmo? Não, porque ele traz apenas 2 câmeras. É aí que você se engana. Esse terceiro sensor, ele não serve absolutamente para nada. Na verdade, sendo generoso, ele serve para medir profundidade, medição de campo, aquele sensor como a gente sabe, né? Porém, já fizeram um teste aí com esse sensor ativo e ele inativo, e as fotos trazem exatamente o mesmo resultado, né? Porque hoje em dia marketing é sinônimo de luxo. Quanto mais câmeras, melhor, né? Mas enfim, ele traz aqui na traseira uma de 50 megapixels ultra wide, outra de 50 principal. No site da Motorola fala oficialmente que ele tem 3 câmeras, porém a Motorola contou com a frontal também, né? Que também é de 50. Então tem essa chaticezinha aí, né? Mas as especificações são boas. O sensor principal é o melhor, obviamente. Ele tem um sensor Sony Litia, não tão bom quanto o do Motorola Signature, abertura f1.8, tem autofoco, tem OIS, estabilização, é bem bacana. A Ultra Wide já é um sensor que fica devendo um pouco, e apesar dele não ter um sensor macro, ele consegue ter resultados macro sim, consegue fazer fotos até que bem boas, né? Tanto fotos quanto vídeos que tem um modo dedicado para isso, né? O modo retrato, ele traz a opção, a configuração de 24mm, 35 e 50mm. Na lente principal, as fotos são bem boas, dependendo do nível de luminosidade, é claro, porque aí ele pode não trazer um recorte tão uniforme assim, quanto esse que está passando de fundo, tá? Na minha visão, ele fica ainda atrás de concorrentes como o Galaxy A57 nesse segmento, apesar do software fazer um bom pós-processamento e já ter evoluído bastante. Agora, em ângulos mais generosos de iluminação, onde não exige tanto, aí sim temos um modo retrato bem fiel e profissional. Quando cai a luz, aí também já fica devendo bastante em relação aos rivais. Lembrando que é um intermediário, né, pessoal? Então não dá para exigir muito em comparação com, sei lá, um top de linha, né? Mas a gente tem que tirar de base alguma coisa. E apesar dele não ter um sensor dedicado, ele consegue fazer fotos em macro e também vídeos que ficam bem bonitinhos. As fotos em macro, na maioria das vezes, é bem caprichado, já que ele não utiliza aquele sensor porco de 2 megapixels igual muitos concorrentes aí, né? Ele utiliza os outros sensores. Então, a gente vê que preserva bastante os detalhes, apesar da gente ter a opção também da gente utilizar a lente principal com zoom, que eu até recomendo em alguns quesitos, né? Mas, sinceramente, eu não achei essa câmera macro ruim, não. Os resultados que está passando aí de fundo são muito uniformes, preservam bastante os detalhes e eu achei interessante. Comente o que você achou, se concorda ou discorda. Em relação à câmera ultra-wide, apesar dela ter 50 megapixels, as especificações são mais modestas em comparação com a principal. Porém, as fotos tiradas apresentam um bom nível de detalhes, mas inferior se a gente comparar com as fotos tiradas com a principal, obviamente. E isso acontece bastante em intermediários, né? Já que eles apresentam sensores inferiores, né? Tops de linha, quando a gente compara a ultra-wide com a principal, já não dá uma discrepância tão grande. Aqui dá uma diferença considerável. Ela é de ângulo mais aberto, é uma câmera que não tem estabilização óptica, apenas digital, mas durante a luz do dia consegue bons resultados. Quando cai a luz, é hora do pós-processamento agir. E, apesar de tentar contornar o máximo possível, ele não me agradou tanto assim. Depende muito, né? Se for um ambiente que tem uma luz média, aí já consegue resultados melhores igual nessa foto. Mas se for igual nessa outra, que tem pouca luz, aí vai ficar devendo bastante mesmo, tá? Não tem muito o que fazer.
Já na câmera principal, o assunto é diferente, já que essa lente consegue registrar com bastante textura sem exagerar na nitidez. Entrega imagens bem definidas, com boa luminosidade, mas ainda com uma aparência natural. As cores seguem uma proposta equilibrada, apesar de ter bastante saturação, e um processamento até que meio pesado, que deixa tudo um pouco artificial. O resultado, ainda assim, é agradável e bem próximo do que você vê a olho nu, com uma exposição muito boa, já que a câmera mede luz rapidamente e mantém um brilho consistente entre uma foto e outra, sem grandes variações. Na parte dos vídeos, ele é bem consistente, consegue gravar até 4K 60 fps, com uma qualidade boa durante o dia, com bastante definição, o HDR consegue preservar bem o céu e um foco muito rápido e preciso, mas de vez em quando acaba se perdendo e não conseguindo fazer uma distinção muito grande do objeto que está na sua frente para o céu, né? Mas tudo bem, isso é típico de intermediário. E durante a noite a qualidade continua boa, porém aí já começa a aparecer algumas limitações. A imagem perde um pouco de nitidez, surge mais ruído e o processamento acaba suavizando alguns detalhes para controlar esse ruído. Suavizando até demais, né? Mas ok. E também outro ponto é que em locais com pouca luz, a estabilização já não consegue manter o mesmo desempenho do período diurno. Pequenos tremores ficam bem aparentes e a imagem pode apresentar um leve borrado em movimentos rápidos. Na parte do modo noturno e fotos em baixa luz, aí a coisa começa a esquentar um pouquinho, já que a câmera frontal não tem modo noturno, só a ultra wide e a principal, mas a ultra wide sinceramente eu descartaria, já que fica bem ruim, dá uma olhada aí o comparativo. Já a lente principal fica bem bonito para a categoria de intermediário, tá bom? Apesar de não fazer milagre em cenas muito escuras, é ainda possível perceber uma perda evidente de detalhes, principalmente em áreas de sombra, tá? Isso tem que ser dito. E parece que ele exagera demais na suavização da imagem. Tudo bem que o processamento reduz o ruído, mas em troca acaba eliminando algumas texturas mais finas quando você dá zoom, por exemplo. É um detalhe que vai incomodar muita gente? Eu acho que não, mas se você der zoom, vai ter lá esse probleminha, tá? Mas a lente principal cumpre bem o seu papel nesse quesito, viu? Gostei de ver. Já as outras ficam devendo muito. E será que as câmeras dele são boas para a sua categoria? A resposta é sim. Porém, se a gente comparar com o Edge 70 Pro, que está custando o quê? Uns 500, 600 reais a mais que ele, pode ser melhor em câmeras ou talvez, quem sabe, um A57, que vai ganhar algumas coisas, mas vai perder em outras, né? A gente tem que comparar com alguma coisa a tirar de base, né? Em dias com bastante luminosidade, locais aí, luz de estúdio, aí é perfeito, ok, apesar de ter algumas falhas, né? Mas hoje em dia a maioria dos celulares, até mesmo os de entrada, já consegue tirar fotos boas durante a luz do dia. Quando cai a luz, média luz, depois das 6, 7 da tarde, aí ele já vai dever um pouquinho, né? Já vai ficar um pouquinho mais chuviscado e tal, principalmente se a gente levar em consideração a frontal e a ultra wide, que são sensores inferiores. O principal ainda consegue segurar um pouquinho mais, né? E ele também tem as limitações de software, né? Não vai ter tantos modos assim quanto o da Samsung, por exemplo, né? Mas, de qualquer jeito, né? Ele tem boas opções, sim. Apesar de, por exemplo, ele não vai ter uma inteligência artificial tão boa, né? Não vai ter tantas opções assim pra gente editar no software, né? Igual o da Samsung e esse tipo de coisa. Durante a noite, aí, na principal, apesar de conseguir contornar, ele não faz frente a um A57 da vida, por exemplo, né? Na minha visão, é claro, já teve comparativo, já teve teste aí, mas depois eu recomendo que vocês assistam lá. No geral, é um celular interessante, conjunto equilibrado para a sua categoria, para o seu preço, lembrando que ele está custando cerca de R$2.000, né? Logo vai baixar, se você quiser comprar pelo menor desconto aí na descrição, beleza? E é isso, agora eu quero saber da sua opinião. Você acha que o Edge 70, normal, sem ser o Pro, sem ser o Fusion, sem nada, ele consegue ter uma câmera boa? Então, deixa aí pra gente saber.